Ô, Fael, geralmente a gente começa o podcast falando da ordem cronológica dos jogos, mas dessa vez a gente vai quebrar essa regra para falar, obviamente, do tema mais quente, que é o jogo do Atlético contra o Flamengo, essa vitória por 2-0. Havia essa cobrança enorme, né, sobre o trabalho do Turco, que ele foi fritado ao longo da semana, né? A gente até no Super Esportes, a gente não costuma fazer isso, mas a gente fez uma enquete, tamanha era a pressão e tamanha era a sensação de queda dele, era dado como algo iminente, né? Mas em vários veículos... Só o Super Esportes. Não, claro, vários veículos de comunicação, inclusive ligado a dirigente do Galo. Isso. A própria Rádio Tatiaia e a ESPN cravaram que se ele não vencesse o jogo, ele seria demitido. Né? Então, assim, não teria clima, mas... há claramente uma divergência ali entre os 4 R's sobre a preferência pela continuidade dele ou não. O próprio Rodrigo Caetano, naquela entrevista coletiva que ele deu, depois que a coisa meio que ficou... o assunto era o Turco, ele deu aquela entrevista coletiva na Cidade do Galo, ele falou, olha, unanimidade não há, o que há é consenso. Né? Então ali ficou claro que já não havia uma convergência de pensamento dos 4 R's do presidente em relação ao treinador. Mas a situação se prolongou, ficou pendente, dependendo do resultado do jogo com o Flamengo e a vitória. Qual que é a sua análise? Eu sei que você fala disso sempre no Alterosa Esporte, mas agora com um pouquinho mais de tempo. Você continua achando que ele está ameaçado, independente do resultado da quarta-feira pela Copa do Brasil contra o mesmo Flamengo do Mineirão? Qual que é a sua posição? E queria que você explicasse um pouquinho essa sua posição sobre o Turco. O exemplo que eu dei lá no pós-jogo do Camisa 12 ontem é dar 25 litros de leite em um dia e no outro dia chutar o balde. Você perdeu, né? Então, um placar negativo, acho que o empate talvez ele permaneça jogando bem. Na quarta-feira. Ele permanece, mas o empate jogando mal, eu já não assusto com a demissão. Empate jogando mal. Se ele repete o que fez ontem, empata aquela atuação, eu acho que ainda permanece. Agora, uma derrota é inevitável. Né? Mas o que te incomoda mais no trabalho dele é o desempenho, porque assim, o resultado ainda é aceitável. O Atlético está brigando por todos os títulos e vai continuar brigando pelo Brasileiro. Eu estava na resenha com um amigo depois do jogo ontem, eu falei assim... Porque o desempenho é que decepciona, né, pelas peças que tem, ainda que esteja nesse momento com vários desfalques. Eu estava conversando com um amigo meu sobre números e avaliação por alto. Você pega a avaliação do Ricardo Oliveira no primeiro ano do Atlético, muitos gols. Aí você vai fazer o raio-x depois das atuações e tal. Aí um gringo pega hoje o Turco Mohamed no Galo, campeão mineiro, campeão da Supercopa, o 4º lugar agora do Campeonato Brasileiro, líder do grupo dele na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. 70% de aproveitamento. Um pouquinho menor para o time de Série A. Já esteve em 80 e poucos, né? Mas para o time de Série A um pouquinho Antes do menor. Jogo contra o Flamengo era 69,5 no geral, então deve ter... Quando você corta o Campeonato Mineiro e tal, que pega só time de Série A, é um pouquinho menor. E o futebol tem disso, você tem que pegar um contexto no futebol. O futebol é mais que placar. O time dele estava apresentando problemas que ele não conseguia corrigir. Defensivo. Ele fazia substituições, ele não melhorava o time. Alguns resultados em que o Atlético foi péssimo na partida, o Hulk ia lá, 1, 2 bolas decidiu o jogo e a torcida deixa passar, porque ganhou o jogo, conseguiu os 3 pontos. O contexto de atuação do Atlético já vem caindo alguns degraus, não é que ela se estabilizou no nível mediano, ela vem com a diagonal, a linha vem caindo. E aí o profissional como o Rodrigo Caetano, ele tem que detectar isso e corrigir rápido. É o que eu falo de exemplo também lá na internet. Quando eu contrato um técnico, estragou uma torneira lá em casa, eu quero alguém que vai detectar e corrigir rápido. Porque se for demorar 2 meses para corrigir, aí eu já avaliei também. Eu, de forma amadora, também já posso arrumar uma gambiarra lá e ir empurrando o problema com a barriga. Mas assim, o que você vê de positivo no trabalho dele e o que você acha que que ele decepciona? Não é que ele é ruim, mas que ele tem decepcionado nessa passagem pelo Atlético. O que decepciona é que ele pegou um time pronto, campeão, o melhor time do Brasil em 2021, e em alguns jogos deixou um time com a cara irreconhecível. Já no Campeonato Mineiro. Alguns jogos, como por exemplo o jogo com o Cruzeiro, alguns jogos. O primeiro jogo com o Cruzeiro. Até o segundo, que o Atlético ganhou de 3. Você vê que ganhou pela qualidade, a disparidade técnica de alguns jogadores. O Atlético só não está numa situação pior porque ele tem jogadores com nível técnico altíssimo. O
que aquele Alan joga bola, o que o Mariano, em curto espaço, é inteligente, o que o Hulk decide em 1 ou 2 bolas. Galo e Inter no Brasileiro, primeiro jogo. O Hulk não pegou na bola, o Hulk foi péssimo, fez 2 gols no jogo. 1 bola, pum, outra, tirou o goleiro com um toquezinho, na outra deu acho que um chapeuzinho, alguma coisa assim, fez o gol. 2 bolas. Então, ele tem um elenco que já tinha entrosamento, peças de qualidade assim, incríveis. Ah, Rafael, mas o banco de reservas está pobre. Mas com as peças que ele inicia um jogo, ele pode começar melhor. E você demorar 6, 7, 8, 9, 10 jogos para corrigir um problema defensivo, é o que eu estou falando. Quando você tem um técnico, eu tenho a visão de um especialista. Olha, o estilo de marcação, eu estou fazendo o Alan fazer marcação individual, ele está indo lá na área do adversário, e o Alan era o cara que fazia cobertura, era o terceiro zagueiro. Tá ficando um buraco por quê? O Alan tá fazendo marcação individual lá na área do adversário. Então, peraí, vamos corrigir rápido. O que tá errado no posicionamento dos meus volantes? Tem que ser rápido. Futebol, infelizmente, é assim. Então, eu acho que ele pegou um time pronto. Imagina se ele tivesse que pegar um time do zero, formar, contratar, entendeu? Tivesse que subir degraus como o Cuca fez algumas vezes no Atlético. Eu até evito falar do Cuca quando eu vou comparar, porque é o melhor treinador da história. E ponto positivo é o famoso bom astral na Cidade do Galo, mesmo em momentos de crise. Todos os jogadores destacam isso. Ele chama, conversa no privado. Só que ainda assim eu acho que ele quis ser parceirão demais em momentos que não podia. Ele insistiu com o Ademir no time titular. Treinador, às vezes tem que chegar pro cara e falar assim, olha, eu vou te preservar, tirar você do time até você recuperar confiança no seu futebol. O treinador às vezes tira o time do cara para ajudar o atleta. Então, eu acho que controlar um vestiário com estrelas é difícil demais. Você tem que deixar um Vargas no banco, como o Atlético deixou ano passado. Você tem que deixar um Igor Rabelo como quinta opção do elenco. Né? Você tem que deixar Godinho à prova. Você tem que deixar estrelas do lado. É muito difícil para boleiragem. Agora, antes de colocar até o Lucas e o Pedro aqui no debate sobre o jogo também, mas assim, naquela cobrança que foi feita antes do jogo com o Flamengo, lá na Cidade do Galo, eu percebi que o torcedor falou assim, você tem que dar um murro na mesa, você tem que gritar. A postura que ele tem nas entrevistas é de um cara educadíssimo, né? Finíssimo, assim como o Paulo Pesolano do Cruzeiro. E eu acho que o Paulo Pesolano é até um cara mais intenso no discurso. É um cara mais firme no discurso. A impressão que a gente tem é que na vitória e na derrota o Turco é muito equilibrado na entrevista. Isso você acha que incomoda o atleticano, assim, a ponto de passar que ele... pode ser uma falsa impressão de que ele está acomodado e tranquilo, às vezes, depois de uma derrota? Não é aquele técnico emocional que a gente está acostumado a ver vários técnicos brasileiros que dão murro na mesa mesmo, que às vezes falam até demais e passam do tom. Isso, pelo que você conversa assim, no termômetro da torcida do Atlético, isso também incomoda e gera uma sensação de que está tudo bem, mesmo na derrota? Eu vi imagens de treino do Levi, de um treino fechado, e aí eu consegui mais através de uma pessoa do treino do Levi. O Levi fora dos microfones no treino, meu amigo, não parece aquele cara sonso que não sabe a pergunta que você fez. Treinador, quando tá longe de câmera e microfone, no treino fechado ele é outra coisa. Ele grita, ele leva dedo, ele xinga, ele volta, ele tira. E hoje a gente não tem isso, né, do Turco. A gente não tem essa possibilidade. Né? Essa possibilidade, porque para quem não sabe. Às vezes tem um assistente técnico que é o policial bom e o policial ruim, às vezes o assistente técnico tem essa característica. Os treinos hoje estão fechados. É que a gente hoje todos não sabe os clubes, isso que eu ia falar. Então, assim, esse é um cenário que já acontece na Europa há muitos anos e que no Brasil ele se acelerou para igualar a Europa por causa da pandemia. Agora, na fase ruim, a gente tenta achar o problema. Por exemplo, fase ruim, você fala que o salário está atrasado, que o elenco está rachado, igual um cara me falou, já, eu acho que o elenco do Atlético está rachado. O jogador está na gandaia, quando está bebendo, que está ganhando, eu pago a cachaça dele. Quanto der a conta, eu vou pagar. Ô Guilherme, pode beber, a loucura, paga a conta para você depois. Guilherme virou vilão. E aí, levando por exemplo dos treinadores, o São Paulo gritava, esbravejava e tal. E a torcida, porque a gente é um escudo ambulante do Galo. Eu sou escudo do Galo ambulante pela rua, pessoal. O que atrapalha o Atlético é aquele treinador gritando daquele jeito. O jogador não tem calma. Agora o mesmo cara me fala, o que atrapalha o Atlético é aquele treinador calado na lateral do campo. Quando existe uma fase ruim, a gente tenta mudar o contexto da avaliação para achar uma solução. Alguma coisa ruim. Para achar uma solução pro problema, né? Ô Lucas, para falar especificamente do jogo ontem, né? Teve mais intensidade que nos jogos anteriores e até não só pela cobrança, pela resposta que era precisa, mas pelo jogo também, pelo tamanho do jogo. Mas você vê condição
de o Atlético, pensando assim, em peças, em condição física, porque a gente vê que o Atlético em determinados jogos cai de rendimento. Você vê a condição do Atlético jogar regularmente como jogou ontem, ou era realmente a pressão do jogo, o tamanho do jogo que fez com que o time tivesse aquela entrega diferente dos últimos jogos? Regularmente, como jogou ontem, eu acho impossível. Humanamente impossível. Até porque o intervalo de jogos é de poucos dias, Exatamente, 3 dias. A gente considera aquele argumento, né, tradicional do calendário, que é impossível você manter uma intensidade naquele nível. Eu acho que o Turco foi muito feliz na resposta dele ontem na coletiva, quando ele fala que quarta-feira vai ser um jogo totalmente diferente, porque os jogadores vão estar mais cansados. Isso é um fato. E do Flamengo também, né? E do Flamengo também. Foi um jogo de muita Ele entrega. deixou ontem. claro isso. Eu acho que, acima de qualquer fator tático ou técnico, o Turco falou também do retorno do nível das individualidades, né? Ele fala que as individualidades voltaram a crescer e por isso o time cresceu coletivamente. Acho que a palavra que explica o dia de ontem é sinergia. Torcida e time. Eu acho que o time entendeu a necessidade da vitória. Né? A gente viu o discurso das semanas anteriores nas entrevistas, dos jogadores falando que estavam fechados com o Turco, que queriam a continuidade do trabalho dele e tal, que todo mundo... É um cara muito querido, né, que a gente já sabe. Eles colocaram isso dentro de campo. Então, acho que, acima de qualquer fator tático, eles entenderam a necessidade que, olha, se a gente quer manter esse cara aqui... E do ponto de vista tático, você que gosta de analisar essa parte também, o que teve de diferente que você poderia apontar em relação aos outros jogos, que também interferiu positivamente? Acho que, de modo geral, uma consistência defensiva melhor, né? Se a gente para analisar, o Atlético soube se defender em bloco baixo, nos momentos que precisou. No segundo tempo, né? Quando cedeu a bola ao Flamengo e precisou abaixar um pouco mais as linhas. O Atlético não sofreu nada, né? A gente só lembra daquele momento ali nos 10 minutos do primeiro tempo, que o Flamengo tem 2 oportunidades ali, mas não volta a ameaçar depois. Tem um lance no segundo tempo que o Nathan Silva tira uma bola de cabeça, mas nos momentos em que o Atlético precisou abaixar as linhas, foi muito seguro, cedeu pouquíssimos espaços. Os principais foram cedidos, ao meu ver, no primeiro tempo, quando o Atlético teve a bola na maior parte do tempo, estava com as linhas bem avançadas ali e cedeu alguns contra-ataques, mas ainda assim, acho que, como o Fael citou ontem no pós-jogo dele, uma partida muito correta dos 4 defensores do Atlético ajuda a explicar também um pouco do que foi esse jogo de ontem. No começo do jogo eu já vi que estava diferente, a hora que o Flamengo veio no contra-ataque com assim 4 peças, eu falei, não, meu pesadelo dos últimos jogos do Atlético. O Atlético com 5 jogadores bem posicionados, Perfeito. O Mariano sabendo correr no caminho certo e o Alan na linha dos zagueiros. O Alan, e quando o Otávio entrou, o Jair não estava mal na partida, mas quando o Otávio entrou, eu falei, não, agora o Otávio vai querer ser o primeiro volante, vai liberar o Alan, vai desconstruir tudo que estava dando certo. E não, o Otávio continuou indo atrás do Arrascaeta. Teve um torcedor que me falou isso no Mineirão. Anula o Arrascaeta que o Flamengo não funciona. Não conseguiu municiar ontem, né? O Vitinho, não conseguiu municiar o Gabriel, que foi muito mal no jogo, né? Não conseguiu fazer nada. E todo mundo que tentou ir para cima do Mariano, o Mariano anulou. Mas você vê como mais vocês... Agora o Dorival vai se comportar totalmente diferente quarta, porque são 2 jogos. Dessa vez ele jogou por um jogo de 3, acabava em 90 minutos. Agora ele é um mata-mata. Acho que o Dorival vai mudar um pouco esse Flamengo. Mas, por exemplo, pensando que o Flamengo também vive esse momento turbulento, né? Acabou de trocar de técnico, o treinador ainda nem teve semana cheia para treinar o time. Foi um mérito do Atlético do ponto de vista defensivo também, mas de ter se ajeitado, né? Ter arrumado a casa atrás. Mas assim, até que ponto esse momento do Flamengo também, na sua opinião, pesou para o Atlético fazer esse bom jogo em casa e dar essa resposta? Acho que o Flamengo chegava um pouco mais aliviado, na verdade, com o Atlético no jogo, né? Porque já tinha vencido o Cuiabá no meio de semana. Mas né? né? Tinha perdido o Inter. Sim, não. Era um momento de muita pressão com o Paulo Souza, mas já tinha trocado o comando técnico, que dá aquela, pelo menos uma abafada, né? Nas críticas ali. A galera já fica, já tem um trabalho novo aqui. Eu vejo dessa forma, assim, o Flamengo chegou um pouco menos pressionado. Eu acho que a resposta do Atlético, na verdade, foi o fator determinante para o que aconteceu na partida. A sinergia entre time e torcida, a forma como o time se entregou no jogo e cumpriu a proposta do Turco, né, do que ele tinha pensado para o jogo. Tá. Agora o que o Atlético pecou foi contra-ataque, aproveitar a quantidade de contra-ataques que o Flamengo ofereceu. E o Alan não sabia se chutava no gol. Falei sobre isso na crônica do jogo. Lá se ele voltava. Em outra, o Hulk queria que o Keno desse a bola na diagonal, o Keno deu nele, aí o jogador interceptou, não lembro se foi o Pablo. E teve mais 2 contra-ataques, assim, que era para um placar até elástico. Mas eu acho que é um problema mais relacionado à tomada de decisão dos jogadores em si. A última decisão, o último passe. Agora, puxando aqui o Fael, porque ele falava da troca de técnico, né? Essa possibilidade não está descartada, essa é uma semana decisiva para o Turco ainda. Mas você falava assim, o diretor de futebol tem que analisar que essa sequência de 7 jogos, o time está descendo ladeira abaixo
e está perdendo a consistência defensiva. E tem que fazer uma mudança rápida, né? Nós já estamos em junho, né? Esse ano o Campeonato Brasileiro vai até o final de outubro, por causa da Copa do Mundo, né? Você não acha que, pensando por esse viés aí, por esse lado, uma mudança para chegar um cara agora que não conhece o elenco, que não vai herdar o time consistente do Cuca e que vai pegar um time se remontando com jogadores ausentes também, por exemplo, o caso do Zarate, não teria também aí um espaço de tempo de adaptação que poderia custar caro? Não seria, às vezes, com uma sequência de uma vitória, um empate, mais um empate de repente? Claro que depois tem um jogo com Fortaleza em casa também. Mas, assim, você não vê que o prejuízo talvez fosse maior se viesse um novo técnico que não está vivendo o ambiente? Haja visto o que aconteceu com o Dorival no Flamengo também, né? Mas até o Antônio Mohamed conhece os adversários. Quem conhece mais os adversários do Campeonato Brasileiro, Mohamed ou Renato Gaúcho? Você é a favor do Renato? Eu sou. Eu achei que eu ia apanhar, falando das opiniões alteradas do esporte, eu achei que eu ia apanhar muito por essa opinião. Porque o torcedor tem que entender que passado é igual jornalista, cada um teve seu clube. Passado o Renato provocou o Atlético. Meu amigo, se o Renato Gaúcho chegar no Atlético e numa entrevista ele fala assim, provoquei o Atlético, eu sou foda, agora eu vou ser foda provocando o Atlético, não é nem contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro é de Série B, é ganhando do Flamengo. 2 entrevistas você ganha a torcida do Atlético muito. Mas em que ponto você acha que o Renato pode agregar? Por exemplo, ele falava bem o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é assim, porque investiu tantos milhões. O trabalho do Renato no Flamengo não foi ruim. O do Rogério Ceni no Flamengo não foi ruim. Mas foi um período de cobrança, de comparação, né? Foram os primeiros a serem comparados e havia, principalmente no caso do Renato, porque ele desejava muito ir para o Flamengo, era o desejo, o projeto de carreira dele era treinar o Flamengo. E ele não teve uma temporada seguinte também, né? Eu acho que o Renato... Em que você acha que ele agregaria mais que o Turco? Seria mais no anímico, assim, de fazer com que uma pegada talvez assim mais... Não é só o Renato, é a comissão técnica. Eu sei, mas assim, uma intensidade maior, o que você pensaria que poderia... O perfil do cara mesmo, né? Um cara assim mais boleirão, o que você pensa? Acho que foi até uma dificuldade do Turco em corrigir rápido os problemas, que é conversar com o jogador, olha, como que você rende bem? O que estava dando certo? Porque até onde levou a ideia de 2021 do Cuca, o Galo foi bem. A hora que ele quis mudar para a característica dele, não deu certo, ele não deu o braço a torcer. Vou insistir na minha ideia de jogo, uma hora o time vai pegar. Resultado ruim, resultado ruim, resultado ruim. Ontem ele já levou um pouco mais o Galo para a característica de 2021. Jogador aberto, colocou Vargas para alinhar, desentortar e desempenar. Aquele time do Atlético estava todo empenado, né? Colocou o Alan já ali cobrindo. Ontem foi um Galo com muita característica de 2021. Agora o treinador tem que ter uma coisa que o Maluf falou. Você traz um gringo hoje, que não sabe a sua logística de pegar o Ceará, lá no Nordeste. Depois jogar no Sul. Jogar com o Flamengo no Rio de Janeiro, voltar para Belo Horizonte. Né? Trazer treinador estrangeiro no meio do ano. O Maluf era contra o maior diretor de todos os tempos. Era contra demais. A hora que ele entendeu o que é a logística no Brasil, o que é o elenco, o que é o adversário, acabou o ano. Então, por isso, agora, a gente tinha algumas opções. Voivoda, uma crise no Fortaleza, não vai sair. Então, risca o nome e não cogita mais. Tem dinheiro para contratar? Não tem. Então não tem para trazer treinador que está empregado também. Mas em relação a isso que o Malu falou, acho que tudo é relativo, né? Se o Malu tivesse para ver o trabalho do Abel né? O que foi o Jorge Jesus, acho que não... É uma questão tudo de entrevista, de entendimento, mas esse sucesso maior de perfil do treinador. É uma coisa mais recente, né? Esse boom de estrangeiro, né? Tendo protagonismo nas conquistas. Na época ele abriu mão para o Diego Aguirre. Foi uma conversa do Maluf com o Nepomuceno. Ele falou, olha, o Diego Aguirre pode dar certo porque ele trabalhou no Inter já. Então pode ir, porque o Maluf foi bancado pelo Nepomuceno. E naquele cenário ali não tinha ainda a vinda em massa dos portugueses para o Brasil também, né? E o Abel é muito bom, né, velho? O Abel é muito bom. Eu lembro que o Palmeiras perdeu para o Atlético 2-0 no Mineirão ano passado. Eu abri meu pós-jogo os 5 primeiros minutos e o Abel apanhando pra caramba naquela época na torcida do Palmeiras. Foi só elogiando o Abel. Ele é bom pra caramba. Eu tô doido pra uma seleção pegar ele. E digo mais. Já é português mesmo, já fala português e tal. Por que não a seleção brasileira? Até no Roda Viva ele foi questionado sobre isso, né? No mês de março. Por que não a seleção brasileira? Ele falou que ou então vai pra seleção portuguesa. Não pensava no futuro dessa forma, mas
Vamos ver, no final do ano aí vai ter que ser tomada essa decisão. E o Jesus, eu tava doido para ele ficar mais um pouquinho aqui. É igual, porque os Beatles pararam na hora certa, assim, sabe? A banda, para ser lembrado para sempre, eu acho que não teve tempo para ele desandar, o Jesus. Eu tava doido para ele ficar mais um tempinho aqui para desandar. Mas todo time tem o seu ciclo, né? Assim, a gente claramente percebe que o ciclo do time do Flamengo tá chegando num final, né? Assim, as peças vão ter que ser renovadas. Por exemplo, essa lesão do Bruno Henrique agora, que tira ele do restante do brasileiro, tende a gerar um problema ontem, ainda maior, né? Já era um time muito diferente ontem. Então, eu estou usando de exemplo aquele Cruzeiro de 2017 e 18, que é campeão da Copa do Brasil, e 19 é a mesma base. O que muda? O comportamento. Que o elenco se torna presidente do clube. Aí vem o Rogério Ceni, eu não quero, não me agrada Abel Braga, que preguiça desse treinador. O elenco quer decidir tudo. Quer decidir a cor da chuteira do meião que vai entrar em campo. No Flamengo a gente vê que acho que é por aí, ali campeão, e depois os caras da revolução dos bichos lá, né, os porcos começam a cuidar da fazenda. Com o Jorge Jesus, aquele último campeonato carioca já tinha sido complicado, doido né? Ficar mais um pouquinho aqui, cara. A saída dele já tinha sido, ele não era mais unânime. Aí que ele ficasse. Ele sai exatamente no momento certo pra ele, pra criar essa fantasia de o Jorge Jesus é o treinador ideal, criar saudade no torcedor do Flamengo, porque o Rogério Ceni não é perfeito. Mas eu gosto muito do Rogério como treinador. Ele não é perfeito. É campeão brasileiro. Os caras tiram ele. O Renato Gaúcho, finalista. Se o Davidson perde aquele gol ali e vai para os pênaltis e é campeão, o Renato era treinador do Flamengo hoje. Mas eu acho que nesses clubes, e eu acho que em todos os clubes grandes, né? Por exemplo, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, mas não tinha o apoio, o respaldo da torcida. Né? Quem teve o respaldo da torcida no Flamengo recentemente foi só o Jorge Jesus, né? Pelo Dorival vai cair, a gente sabe disso. 3 meses pro Dorival cair. O Dorival já é apresentado balançando o cargo. Então, esse respaldo do torcedor é muito importante, ainda mais num clube como o Flamengo, que a cobrança está na mídia diariamente, se fala demais. E claramente é uma decisão populista, né, da diretoria de fazer uma mudança que agrade mais, né? Por exemplo, o Renato Gaúcho, se esperava dele um desempenho, pelo que ele falava quando dirigiu o Grêmio, não é que foi desastroso, mas começa a haver muita polêmica, começa a desgastar o ambiente, e aí a batata dele começa a ser fritada também. Mas fechando aqui o Renato Gaúcho no Atlético, você não falou o que você via de positivo. Eu quero o Turco eliminando o Flamengo, campeão brasileiro, mundial e tudo mais. Para começar, eu não torço contra. Mas se o Renato Gaúcho chega, elimina o Flamengo no Maracanã e fica assim pra torcida do Flamengo, colocando a mão na cintura, aí chega em BH, Confins carregado pela torcida. Mas ainda quero assim, o Turco com sucesso. Né? Isso não elimina. É aquela coisa. Vai gerar a mesma pressão que o Turco tem agora. E rápido, e em curto prazo. Eu sei que o jogo ainda vai ser de volta, vai ser 12 de julho, né? Mas assim, essa pressão, eu acho que ela vai existir com quem tiver, porque vai sempre haver essa comparação. Eu queria saber de você, assim, o que você acha que ele seria capaz de apresentar? Isso aqui não é um contraponto, não é que eu não seja, que eu seja contra a saída do Turco, eu só queria ouvir você, já que você tem essa convicção, em que ele poderia chegar e mudar, pelo que você viu do trabalho dele no Grêmio e pelo que ele viu do último trabalho dele no Flamengo. Né? Assim, o que seria o lado positivo, já que você apontou do Turco, o que seria o lado positivo e o que seria negativo com a chegada, por exemplo, do Renato Gaúcho, que é o nome que seria natural para esse momento se o Turco cair? Primeiro que o Renato fez milagre no Grêmio, né, gente? O cara colocou Cortez e Léo Moura com 42 anos, hernia de disco para jogar a bola e campeão da Libertadores. Aí depois no Flamengo ele faz um bom trabalho também, mas ele pega um Grêmio e pega uma sequência. A gente está falando de 2016 a 20, 19, por aí, não foi? 19 e 20 que ele ficou no Grêmio. Quantos treinadores? Foi 20. 20, né? Quantos treinadores nos últimos anos fica tanto tempo no cargo? Não é só pela identificação, o cara tem que ser bom. Na época se o Renato estava no Grêmio, se o cara for ruim, ele batia com o Mano, né? Quem ficava mais tempo era Cruzeiro e o Renato. Se o cara for ruim, ele engana 6 meses. Ele engana 3. Já tinha feito um bom trabalho no Fluminense. Mas lá ainda tinha, no Grêmio, ainda tinha o fator emocional, que ele é o maior ídolo da história do clube, né? Mas o emocional não entra em campo a hora que o adversário está enfrentando o Grêmio. Mas ele ganha um respaldo. Por exemplo, eu acho que o Renato no Atlético,
Mas lá no Grêmio ele conseguiu fazer time campeão. A torcida não por exemplo, a torcida não respaldaria ele numa sequência negativa como o Cuca teve no começo do trabalho no Atlético. Foram 5, 6 derrotas. Ou a própria que o Turco está tendo agora. Eu não vejo o Renato sendo respaldado, e eu acho que o emocional pesa nesse ponto da torcida relembrar que ele teve uma passagem ruim pelo Atlético e uma passagem boa pelo Cruzeiro. Já falei isso no Alterosa Esporte. Pesa, na hora da crítica a torcida vai colocar provocação, que esse cara tem filtrado aqui e tal. Eu vejo até o Turco como um cara mais neutro, pelo que ele já apresentou no Atlético, pelo que ele é como pessoa, um cara equilibrado. Eu acho que a crítica ao Turco é até mais equilibrada do que seria com outro treinador que tivesse a mesma fase dele. Se fosse um treinador emocional, eu tenho certeza que o movimento teria sido anterior ao que está sendo com o Turco. Eu estou evitando falar de um cara aqui que a torcida do Galo ama muito, mas eu vou ter que falar. Tem treinador que consegue bons resultados e internamente conversando com boleirada, com gente do futebol, com imprensa. A gente sabe que Marcelo Oliveira, você conversa, os caras não concordavam com a ideia de jogo dele, tinha um ataque eficiente, uma defesa exposta e tal. Conseguiu resultados por alguns anos. Por que nenhum Globo contrata ele agora? Porque a boleirada conversa, dirigente conversa entre eles e tal. Porque o Marcelo tem os defeitos dele. O Renato Gaúcho, ele consegue 4 anos no clube. A gente ficar 4 anos num clube de sol no Brasil é milagre. Você conseguir ganhar uma Libertadores com Léo Moura, Jael, o Cortez estava aposentado do futebol, gente. O Cortez estava abandonado, ninguém sabia mais. E depois um Flamengo chegar numa final de Libertadores, você perde nos acréscimos com uma bobeada lá que o Davidson aproveita. Você é vice do campeão brasileiro. Eu acho que é um caso parecido com o Ronaldinho Gaúcho. Não deu certo o Flamengo, é endemonizado para o Brasil inteiro, que é um canhão positivo ou negativo, né? Mas o Renato é bom, cara. O Renato vai conhecer o adversário, o Renato estuda o adversário e tô na mesma linha de pensamento que você. Não é fritando o Turco, que era o Turco classificado na Copa do Brasil, campeão brasileiro da Libertadores. Mas pensando em nomes possíveis, eu não acho que o Renato é uma tragédia que colocam porque foi mal contra o Flamengo, no Flamengo, que eu não concordo. Existem, por exemplo, hoje a gente até na enquete, a gente colocou os técnicos desempregados, né? Tem o Thiago Nunes, que fez aquele ótimo trabalho no Atlético Paranaense, depois não conseguiu repetir. É o que eu tô falando. O negócio é o cara fazer 6 meses, outra coisa é Anderson Moreira, que é daqui de BH. É bom. Esse é bom. É bom treinador, montagem de time. Não deu certo naquele projeto do Cruzeiro. Que ninguém daria. E na sequência teve passagem pelo Ceará, mas não conseguiu repetir em nenhum outro lugar. Foi no Botafogo. O Botafogo foi campeão da Série B. Mas, por exemplo... Temos ainda, a gente estava conversando naquela enquete, vamos lembrar dos nomes aqui. Colocaram alguns portugueses, Leonardo Jardim, eu não sei se o Carvalhal. Luxemburgo continua técnico. Eu acho que se tiver uma proposta ele pega, mas acho que ele já está com outras prioridades na carreira. Mas enfim, o Renato é aquele nome mais popular. Mas eu não sei. Tá pobre, né? Mas eu não sei se e até trazer um estrangeiro não seria viável agora. Mas eu acho assim que num cenário de imediatista, em que o resultado tem que vir, se o resultado não vier, eu acho que a pressão sobre ele poderia ser maior do que o próprio Turco sofre, pelo perfil do Turco e pelo perfil do Renato, que é um cara mais expansivo, é um cara mais agressivo na coletiva, agressivo do ponto de vista assim, de ser mais efetivo, né? Falar o que pensa na telha. Não é um as cara coletivas do Turco também estavam bem ruinzinhas. A do Caetano foi péssima também. Então eu prefiro um cara que fala demais do que Agora, em relação ao Caetano, você acha que a postura dele, para fechar esse assunto aqui, é de apoio, convicção mesmo, ou é mais o papel dele de blindar o treinador? Papel, claro. Papel dele total, de esfriar os ânimos ali na cidade do Galo. Foi pro microfone, a entrevista foi muito ruim. Foi uma entrevista que pouco proveitosa, mas é o papel dele. Entendo totalmente, assim, que ele precisa blindar o treinador, ele precisa acalmar os ânimos antes de uma decisão contra o Flamengo, mas era no futebol, gente. O Ricardo Guimarães, uma vez, dá um abraço no Tite no Atlético, estou com você até o final, e 90 minutos depois demitiu ele. Isso aconteceu também com Wagner Mancini no Cruzeiro, né? Em que ele, no ano de 2011, ele foi endeusado pela vitória de 6-1. No ano seguinte, o Gilvan demitiu ele e foi muito infeliz na entrevista de demissão dele, falando do treinador, deméritos, As minhas opiniões sobre treinadores são impopulares. Eu compro briga com o Gão, por exemplo, com o Mano Menezes.
Eu falava pro Gão, o dia que esse cara sair do Cruzeiro, você vai chorar lágrimas de sangue por muito tempo. Porque o Mano Menezes é bom. Mano Menezes é bom. E agora tá lá no Inter e falei com o Gão, vai fazer você chorar de novo. Filipão foi bom por muito tempo. Precisava de uma reciclagem, novos áreas no futebol, mas Filipão tem que ser respeitado demais. O Brasil não respeita Filipão. Tá então, fazendo um belo trabalho no Atlético, inclusive. Atlético Paranaense. Compro briga para Rogério Ceni no Flamengo, Renato Gaúcho no Flamengo. É por isso que minha opinião sobre treinador normalmente é impopular. Mais delas é sobre o Mano Menezes. Vamos passar aqui para a agenda do Atlético, que vai enfrentar de novo, né, Lucas, o Flamengo na quarta-feira, no Mineirão, 21h30, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho do time, né? Porque tem a situação do Jair, que fraturou 2 ossos na mão esquerda. Quem que pode voltar? Quem que está à disposição? Como é que está o cenário aí para esse jogo de quarta-feira? O Atlético vai, obviamente, né, utilizar a força máxima, não tem como ser diferente. Mas acabei de confirmar com a assessoria do Atlético, Jair realmente não tem nem a possibilidade de jogar com tala no dedo, aquela improvisação não vai ser utilizado. Imagino, né? O Léo Silva jogou uma vez, né? Pouco tempo depois da cirurgia. O cara leva um tombo. Contra o Tijuana, que comete o pênalti com a tala. Eu imagino que deve ser o Otávio, né, Fael? O substituto natural, a dupla deve ser ali o Otávio e Alan. Tem a volta, né, possivelmente do Sávio, né, já vai estar à disposição, recuperado da Covid-19. Resta saber como vai estar a condição dele para jogo, se vai ser banco, se vai ter condição de ser titular. Mas o Vargas, apesar de alguns erros com a bola ontem, foi muito importante para o time, né? Alargando o campo, como o Fael citou, jogando aberto ali pela direita, participou muito, buscou muito o jogo, então imagino que possa ter uma sequência também no time titular. Não vejo muita mudança além disso, não. Eu queria que fora isso, né, o Zarate segue fora, a expectativa é para o primeiro jogo contra o Emelec, e o Godin já negociando aí em vias de acertar a rescisão. Tá, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho das opções que o Flamengo tem para esse jogo, Pedro. Porque o Davi Luiz não jogou, claro, o Bruno Henrique não vai jogar mais esse ano no ataque, mas o Davi Luiz não jogou por causa de um edema, continua fora nesse jogo com o Atlético. Eu queria falar que outras opções, por exemplo, o Dorival teria e que ausências ele teria nesse jogo. Bem possível o Davi Luiz não jogue, né? Ele teve um edema na coxa, saiu substituído no primeiro tempo contra o próprio Cuiabá, na semana passada. O Thiago Maia, que foi relacionado contra o Cuiabá, teve uma gripe, por isso ele não jogou contra o Atlético nesse final de semana, mas é possível que se recupere, vai jogar agora quarta-feira. E o único que, bem possivelmente, já é quase certo que estará entre os relacionados é o Fabrício Bruno, não jogava desde março. Ex-zagueiro do Cruzeiro. Ex-zagueiro do Cruzeiro. Tá perto do Atlético. No começo do ano estava pertinho. Não e era quase unanimidade na defesa do Flamengo na época do Paulo Souza. Era um dos únicos não criticados naquela defesa, que era muito escancarado, inclusive. Mas é possível que o Fabrício Bruno retorne, só que aí a defesa do Flamengo deve ser Pablo e Rodrigo Caio, assim não como foi. Exatamente, assim como foi nesse final de semana. Uma defesa que tem muito potencial para o Atlético aproveitar dela. Esse Pablo e o Rodrigo Caio bateram cabeça algumas vezes ali. Agora eu discordei do torcedor do Flamengo no Mineirão ontem, criticando pra caramba o Arão. Eu acho um jogadorzaço. Eu acho o Arão muito bom. Sempre tem aquela pulga atrás da orelha com o Arão, né? Eles nunca se renderam ao Arão. Nunca. Impressionante isso. Nem em 2019, que era... E o Flamengo não achou a posição do Andres ainda. Já colocou ele de primeiro volante, segundo volante, terceiro homem do meio campo, ponta, falso. Que vai ter o futuro definido em breve, né? Porque o Flamengo tem que exercer a diretoria mesmo já disse que não vai contratar. A não ser que mude a opção de compra. O Dorival disse que quer, então, enfim... Mas individualmente ele fez 2 boas jogadas contra o Atlético, inclusive uma belíssima caneta no Nacho, quase marcou um gol no início do jogo. Acho um jogador de qualidade, né? Mas, enfim... Para fechar esse tema aqui de Campeonato Brasileiro no viés do Galo, a gente tem hoje o G4, Rafael, com o Palmeiras, 25, o Corinthians que ganhou do Goiás, igualou em pontos, mas tem... os critérios de desempate está em segundo lugar, e o Palmeiras joga hoje como visitante, né, no clássico com São Paulo no Morumbi, ainda pode fazer mais 3 pontos, chegar a 28. E o Atlético Paranaense à frente do Atlético também, depois da vitória sobre o Coxa lá no Couto Pereira. Que eu acho que não tem gás para ficar aí por muito tempo. Você acha que em algum momento esse bloco aqui vai haver uma polarização Atlético e Palmeiras, apesar dessa instabilidade do Atlético, ou você acha que vai ser esse perde-ganha até o final diferente do que foi o ano passado? O que você está imaginando para a sequência do Campeonato Brasileiro? Eu ia falar do time velho do Corinthians, mas o Everson acho que tem mais de 30, o Mariano mais de 30, nós temos o Hever no elenco, o Hulk 35, né? Tem o Vargas acima dos 30, então o time do Galo também é experiente, mas mescla bem
né? E tem uma qualidade humano, material humano melhor. Tá chegando agora o Pavon, não vou nem colocar o Gemerson no pacote ainda. Mas acho que o Corinthians, para brigar entre os 3 primeiros, entre os 2, talvez ele consiga a 3ª, 4ª posição. A princípio. Porque tem engraçado time que dá liga, engraçado que a gente falava do Corinthians, né? A gente até conversou com o Nicola aqui no podcast, que o Nicola falou assim, não, o Corinthians é isso daí, vai ser para ficar até 6º, né? E o Corinthians tem se sustentado, até surpreende, porque tem se sustentado nas primeiras, nos 3 primeiros lugares. São 2 imãs. Esse início bom te puxa para cima, dá um gás para os jogadores, estão fechados, vamos aqui. E o imã do Z4, tipo do Fortaleza, que vários jogos, está jogando bem, toma um gol no final. É o imã do Z4, você não sai dele de jeito nenhum. Agora, acho que o Corinthians Atlético Paranaense não tem gás. E tomara que o Palmeiras diminua um pouco essa intensidade aí. E mata-mata vai decidir muito esse G4 brasileiro. Se um Flamengo cai muito cedo, se um Palmeiras cai cedo agora no mata-mata da Copa do Brasil e foca só no brasileiro, ferrou. Aí eu acho que mata-mata vai definir muito isso aí. Vai ter uma série de clássicos em Palmeiras. E o Atlético Paranaense tem aquela decisão dele de todo ano, né? De focar em alguns mata-matas, que pega as premiações altas ali, vamos tocando no brasileiro aqui mais ou menos e vamos focando aqui em mata-mata. Mesmo que seja Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. E é uma fórmula que deu certo para eles, vai decidir né? muito os mata-matas vão ser decisivos no Campeonato Brasileiro. Desse calendário. O Atlético Paranaense bicampeão da Sul-Americana, né? E finalista da Copa do Brasil. Dá certo até agora. Então vamos ver como que ele se comporta. Eu acho que o Galo, no máximo a 3ª colocação que o Galo pega, é muito difícil tirar um Palmeiras do Campeonato Brasileiro se ele mantiver essa linha que eu falo que é regularidade, sem turbulência. Mas material humano para esse futebol o Galo tem. Ele mostrou com esse mesmo time, sem alteração, só o Diego Costa, em relação ao passado, que pode bater de frente.